Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui da Clínica Fencare e agora a gente vai começar a aguardar a nossa convidada de hoje, doutora Juliana Pedroso, dermatologista, que vai participar com a gente. Sejam todos super bem-vindos. Vai ser uma live bem interessante. Vamos ver que a gente já vai. Acho que a gente já vai conseguir começar a conversar com a Juliana. Vamos esperar só fazer a conexão. Olá! Oi, Flá, tudo bem? Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda! Obrigada, estou super feliz com o convite. Ai, Tem bastante coisa para falar, né? Muita! Olha, eu tenho uma lista aqui de dúvidas que eu fui recebendo, que eu tenho um monte de coisa para te perguntar. Imagino, eu Bom, o também. pessoal vai entrando devagarzinho, que a gente vai vendo aí o pessoal em torno das 7 da noite, mas de qualquer maneira vamos começar a colocar e vou até tentar fixar o comentário aqui, Ju, pera só um pouquinho que a gente vai colocar a live da beleza. Sim, o pessoal fica sabendo. Vou colocar aqui para a gente fixar. Aí a gente fixa. Bom, de qualquer maneira, eu vou aproveitar e começar a te apresentar, Ju. Então, a doutora Juliana é dermatologista aqui em São Paulo. Fez a faculdade de medicina na Santa Casa, fez a residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e depois fez uma especialização na França, por isso que ela ficou super expert em tratar das mulheres. E depois voltou para São Paulo, para nossa sorte, e agora tem um consultório aqui no bairro do Itaim e veio conversar com a gente hoje. Só vou fixar direitinho esse comentário aqui para todo mundo que entrar depois ficar sabendo do que a gente está falando. Veio conversar com a gente a respeito das técnicas, do que a gente pode fazer para se manter bonita dentro do possível. Agora vamos no comentário, ver se a gente consegue fixar o comentário, que será uma coisa difícil de fazer, mas às vezes dá certo. Só para ficar bonitinho aqui. Fixar o comentário. Pronto. Agora todo mundo que entrar vai saber o que a gente tá falando. Bom, Ju, então vamos começar. Então, quando eu pensei na gente fazer essa live, na verdade, a ideia foi que a gente está ouvindo que as pessoas estão, assim, tendo muita dificuldade em manter os cuidados nesse período que a gente está passando agora, fundamentalmente, por quê? Primeiro, para o desespero de todas as mulheres, os salões de beleza fecharam, né? Isso aí devia ser medicina de altíssima necessidade, porque as pessoas enlouquecem. Existencialíssima. Total. Mas, infelizmente, não aconteceu dessa maneira. Então, a gente teve que começar a lançar a mão de armas caseiras e coisas parecidas para ver o que dá para ir fazendo ou como é que dá para ir se mantendo. Isso aí, na verdade, assim, a gente ainda tá, é até bom o pessoal saber, tanto você quanto eu, fazendo um atendimento no consultório das situações que não dão para esperar, porque o mundo não é só coronavírus, a gente tem outras questões de saúde, as pessoas precisam de outros cuidados e tudo mais. E nesse sentido, a gente começa a perceber que as pessoas falam, ah, mas meu único problema é que eu não estou conseguindo saber o que fazer com tais problemas. Os problemas maiores e mais frequentes que a gente tem ouvido, dentre aquelas coisas que não são tão graves, mas são desesperadoras para uma mulher, estão os problemas com a pele, com o cabelo e com as unhas. Então, ouvindo muitas dessas queixas, eu falei, eu vou convidar a Juliana, uma dermatologista que eu gosto muito e confio muito, para a gente conversar um pouco com o pessoal a respeito desses cuidados. Então, eu tenho algumas dúvidas que já foram chegando, a gente foi anunciando a live há alguns dias, e aí eu vou começar a te perguntar, e aí depois a gente pode tentar ver se tiver dúvida por aqui, a gente vai vendo também o que responder, e o que não der para responder agora, depois a gente grava um material para as pessoas mandarem, tudo mais. Ju, então vamos lá. Primeira pergunta que não quer calar. Qual a relação entre o estresse e a queda de cabelo? Isso existe? É real? Porque as mulheres, assim, eu inclusive, você passa a mão no cabelo, parece que o cabelo não cai, mas ele solta, né? Você vê ela fazer chumaço. O que está acontecendo com a gente? Então, a gente acha assim, importante primeiro a gente centralizar no ciclo capilar, né? Importantíssimo a gente conhecer o ciclo capilar e falar um pouquinho do cabelo. Mais ou menos quando a gente tem uns 25 anos, a gente tem por volta de 100 mil cabelos, fios de cabelo, tá? E com o decorrer do tempo, esses fios vão diminuindo, né? O que é natural.
com o nosso envelhecimento. E o que é importante saber? Que ele tem um ciclo capilar. Então, ele tem um ciclo de crescimento, que é chamada a fase anágena, que dura entre 3 a 6 anos. E ele tem depois uma fase de catágena, que é uma fase de regressão, que dura mais ou menos umas 3 semanas. E, por fim, a fase telógena, que é uma fase de repouso, que o fio ele vai se descolar do bulbo, né, do folículo piloso, e vai cair, tá? Agora, é importante saber que a gente tem normalmente por volta de 10 a 20% de fios na fase telógena. E os nossos fios não estão todos ao mesmo tempo na mesma fase, né? Então, por exemplo, se você fica doente, quando você fica doente, os seus cabelos automaticamente vão entrar na fase telógena e eles vão cair. Aí você fala, mas quanto vai cair? Pode cair até 40%, tá? Então, tive até também umas dúvidas relacionadas com isso das pessoas que pegaram o corona. Elas podem apresentar um eflúvio telógeno mais para frente, daqui uns 2 ou 3 meses, sim, tá? E agora, por que nossos cabelos estão caindo agora? Né? Quem não pegou corona. Então, assim, primeiro de tudo, existe um eflúvio chamado eflúvio sazonal, que é um eflúvio relacionado à época do ano. Nós entramos no outono e, por incrível que pareça, os nossos cabelos também entram numa fase de queda. Então, por si só, eles já vão cair, né? Além disso, existe o estresse do confinamento. Então, assim, ninguém estava preparado para isso. É uma situação completamente nova, né? Desesperadora. Ninguém pensou que nessa existência ia passar por tamanho estresse de ficar nem no nosso pior pesadelo ninguém imaginou um negócio desses, né? Nem no pior pesadelo. Então, assim, ao mesmo tempo que você quer ficar em casa porque você quer cuidar dos seus, você quer se proteger do vírus, existem muitas pessoas que precisam trabalhar e não podem trabalhar. Então, tem aquele estresse da economia, tem tudo isso. E isso, no corpo, ele diminui a imunidade e ele leva a um estresse oxidativo, que são os radicais livres, né? E eles vão fazer o quê? Eles vão também acelerar a passagem dos fios catágeno para o telógeno. Então, a gente tem uma aceleração. Então, todo mundo fala assim, meu cabelo está despencando. Então, se conforme o meu também. Mas a coisa boa de tudo isso é que o eflúvio telógeno, ele começa e ele termina. Porque muita gente me fala, doutora, eu vou ficar careca. Não vai. Esse é o nosso medo. Vai ficar careca. Não vai ficar careca. Fica tranquilo que você não vai ficar careca. Mas uma coisa que é super importante é que a gente não se conforme com essa queda. É importante procurar o dermatologista porque não é só isso. O eflúvio telógeno ele tem várias causas, né? Então a gente tem que detalhar estas causas. Então, a princípio, quando você tem um eflúvio telógeno, qual que é o clínico, né? O que o paciente sente? Ele sente o cabelo caindo no banho, quando penteia. E um sinal importante, qual é? Se você puxar, o ideal é que caia por dia no máximo 100 fios. Então, se cair 100 fios de cabelo, você fala, nossa, mas é muito. Mas é o que seria esperado. Tá, perfeito. Se esse número estiver maior do que isso, aí tem que se preocupar. Outra coisa que é importante também é que você acorda de manhã e você tem fios de cabelo no seu travesseiro. E isso também tem que te preocupar, tá? Porque todo mundo, quando toma o banho, quando escova o cabelo, vai cair. Mas este total sendo 100, ok. Mas, de qualquer forma, indo ao dermatologista, o que ele vai pesquisar? Isso também é muito importante. Então, vamos, assim, uma coisa que é muito importante, que a gente vê sempre, tem que pedir uma série de exames. Dentre eles, importantíssimo, ferro e ferritina. Os dermatologistas até brincam. Ferritina menor que 40, o cabelo despenca. Tá? já é um dogma. Já é um dogma. E é engraçado porque, assim, se você for olhar nos níveis de normalidade dos exames, Fleury, a mais, qualquer laboratório, ele coloca um parâmetro assim de 10 a 291. Então, você acha que a sua ferritina tá boa. E não tá. Para queda de cabelo não é boa. O ferro é essencial para a fabricação de cabelos. Então, assim, o que pode diminuir o ferro? As dietas veganas, né? Porque a pessoa tá super na moda e, assim, uma coisa que é super importante saber é que a gente precisa comer a carne vermelha pelo menos umas 2 vezes por semana para você conseguir fazer um depósito adequado de ferro. Porque, assim, o ferro você consegue com outras folhas verdes, com feijão.
Mas você precisa comer muitas folhas verdes e muito É um feijão. caminhão, né? Um caminhão para ser equivalente a um bife ou, mais importante ainda, quem gosta, um bife de fígado. Ali tem ferro, entendeu? E isso vai ser super importante. Agora, assim, como os casos de hipermenorreia, que você vê bastante no consultório, esses Sim. quadros, as pacientes perdem muito ferro, a ferritina vai lá embaixo e o cabelo também cai bastante. É o que eu explico para a pessoa. Ela faz o estoque, 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 abre a torneira, o ralo, vai embora. Não tem jeito. Não consegue nunca, né? Além disso, tem outras deficiências nutricionais também. Vitamina B também faz cair cabelo bastante, né? Tanto que uma das reposições que a gente faz muito é de biotina, né? Sim. Biotina é super importante para você repor cabelo, só que também tem que tomar bastante cuidado com essa reposição de biotina, porque hoje em dia, sempre que você está tomando biotina, eles falam, você vai colher seu exame, principalmente de tireoide, você tem que parar pelo menos uns 5 dias antes para que não dê alteração, né? Exato. Fora isso, eu falei, então, a princípio, pós-infeccioso, como eu tinha dito, do coronavírus, as deficiências nutricionais, sendo elas o ferro super importante, a biotina super importante, outras coisas mais que podem cair o cabelo as químicas. As pessoas estão fazendo muita química, alisamentos. Na verdade, isso já era a próxima dúvida, até que me dá assim, o que pode prejudicar? Tintura, escova progressiva, alisamento, pode fazer tudo isso? Quem tá com queda de cabelo não pode fazer nada disso, tem que se conformar com o cabelo branco, crespo e assim por diante. O que que faz? Então, no período mais intenso da queda, quando você está com uma queda realmente intensa, pelo menos no primeiro mês, que é o tempo que leva, quando só for um distúrbio nutricional, de você repor, para ele começar a fazer efeito, nesse um mês, o ideal é não fazer mais nenhum tipo de alisamento, não fazer nenhum tipo de tintura, pelo menos nesse período, tá? Que não que a tintura vá causar, mas se você tem uma irritação do couro cabeludo, ela pode acelerar a queda. Né? Outra coisa que faz aumentar a queda de cabelo é a raiz do cabelo suja ou oleosa, né? Porque as pessoas sempre acham assim, sempre me perguntam, doutora, eu acho que se eu lavar mais o meu cabelo, ele vai cair mais. É porque a pessoa vê, né? Vai lá, lava o cabelo. Porque quando lava é que ele vai soltando, né? Não é verdade. Tem que lavar o cabelo, usar o shampoo sem sulfatos, sem sal, lavar bem o couro cabeludo, massagear o couro cabeludo para estimular a microcirculação. E isso vai ser muito importante, por quê? Porque a oleosidade do couro cabeludo lá vai aumentar a proliferação de fungos. Tem um fungo no couro cabeludo que chama Malacésia furfur. E é super importante que a gente lave bem e não deixe o cabelo úmido, não prenda o cabelo úmido, sim, nem vá dormir com ele molhado, porque senão esse fungo ele vai se proliferar, vai aumentar a produção do sebo, e este fungo ele tem a capacidade de produzir uma porfirina que vai inibir o folículo piloso de se replicar e de crescer normalmente. Então, isso é uma coisa também que é bastante importante. Perfeito. Existem também outras causas do eflúvio, que são os distúrbios endócrinos de tireoide. Então, aquelas mulheres que estão se sentindo muito cansadas, achando que estão aumentando de peso, ou então, aquelas que estão muito aceleradas e emagrecendo, é super importante verificar TSH, T4, ver os anticorpos contra a tireoide, ver se tem um histórico de doença de Hashimoto na família, alguma coisa assim, sim, que isso também tem muita relação com o eflúvio. Perfeito. Ju, então, de uma maneira prática, nós estamos com alguém aí que está assistindo e falou assim, nossa, realmente, assim, meu travesseiro acorda forrado de cabelo, agora eu descobri que eu estou com uma situação de preocupação. O que faz? Qual que é a orientação de vocês? Passa por uma consulta, faz uma série de exames, e dá para fazer alguma coisa em casa nesse período que a gente não está conseguindo, não é todo mundo tendo acesso, né? Então, assim, lava o cabelo quantas vezes por semana? O que é o ideal? A gente lava quanto? Então, a partir do momento que você vai no dermatologista, ele vai examinar. Uma coisa que é essencial, não existe só o eflúvio telógeno como causador de queda de cabelo, tá? Então, quando você vai no dermatologista, ele vai fazer um diferencial de 2 tipos de alopécia, que são a queda de cabelo, o nome, né, médico. Tem as cicatriciais e as não cicatriciais. As não cicatriciais entra o eflúvio, que é uma delas. Uma outra
que também é muito comum e importante, tanto nos homens quanto nas mulheres, é a alopécia androgenética, né? Que é a queda genética de cabelos. Então, na verdade, assim, as pessoas ela têm uma programação também para que os cabelos caiam. Só que isso tem uma função hormonal, super hormonal. Exatamente. Né? Daí então, aí vale a pena a gente fazer o painel dos exames e tudo mais. Exatamente. Tem, então, como que a gente vai falar assim? Não, mas tudo bem, doutora, como é que eu vou diferenciar o eflúvio telógeno da alopecia androgenética? Você também pode ter os dois, tá? Mas clinicamente, o eflúvio, você tem uma queda difusa e um cabelo mais ralo, difusamente, tanto frontal quanto na parte posterior. É aquele que você prende o rabo de cavalo, ele murchou, né? De uma hora para outra. Exatamente. E aí, o dermatologista, o que ele vai fazer? Ele vai tirar toda a história clínica. Inclusive, existem alguns medicamentos que causam eflúvio, alguns remédios que a gente toma para diminuir colesterol, podem dar eflúvio, pode dar queda de cabelo. Uma coisa que eu não falei que é super importante é que a automedicação com vitaminas podem aumentar a queda de cabelos. Por exemplo, é ótimo você falar isso, que é o pessoal que compra o potão e sai tomando. Exatamente. Existem algumas vitaminas que, ao invés de diminuir, elas vão aumentar a queda de cabelo. E as pessoas não sabem disso. Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A, existem alguns polivitamínicos e elas aumentam muito a queda de cabelo, a descamação da pele, porque as pessoas não sabem, mas a vitamina A, ela é responsável pela regeneração celular, né? E ela também é a vitamina A que a gente chama de isotretinoína, que é o Roacutan, que é utilizado para acne, tá? Então, qual que é o efeito colateral do Roacutan para acne? Que é a vitamina A em uma super concentração. Pode dar queda de cabelo, pode dar descamação, pode dar rachadura na boca, boca seca, pele seca. Então, isso é super importante saber. Então, assim, é importante quando eu vejo lá no consultório que eu pergunto, o que você está tomando? Ah, doutora, eu não estou tomando nada. Mas tem certeza? Você não está tomando uma vitamina? Ah, vitamina eu tô. E aí começa, sabe? Aí começam as vitaminas. E assim, a alimentação. A pessoa, para que ela tenha um cabelo forte, ela precisa de uma dieta equilibrada. Mas até parece um jargão, né? Dieta equilibrada. O que é uma dieta equilibrada? Por exemplo, nada pode ser em excesso. Por exemplo, a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela tem selênio. Ela tem muito selênio. Agora, se você exagerar na castanha do Pará, começar a comer muito, o excesso de selênio, um efeito colateral é queda de cabelos. A pessoa acha que está se ajudando e está atrapalhando. Exatamente. Então, assim, tudo isso é super importante ver na consulta. Aí, como eu estava falando, clinicamente, o eflúvio, você tem uma rarefação difusa, mas o mais importante é que o eflúvio você pode perder até 40%. Aí todo mundo fica em pânico, né? Como assim 40%? Mas ela vai voltar. Tá? Perfeito. Agora, por exemplo, a diferença da alopecia androgenética. A alopecia androgenética é a queda que começa pelas entradas. Então, quando o dermatologista vai examinar, qual é o padrão que ele vê diferente do eflúvio? O eflúvio, os fios têm o mesmo diâmetro. Na alopecia androgenética, você tem uma diminuição, uma diferença grande de diâmetros. Por quê? No bulbo do nosso cabelo, a gente tem receptores para testosterona. Sim. Mesmo que a mulher tenha uma testosterona normal, porque o homem, obviamente, tem mais testosterona, mas a mulher, mesmo ela tendo uma testosterona normal, se geneticamente aqueles receptores estão determinados para receptar essa testosterona, ela vai transformar essa testosterona em dehidrotestosterona através de uma enzima, que é a 5-alfa-redutase. E aí, o que vai acontecer? Este cabelo vai começar a sofrer um processo que se chama miniaturização. Ele vai começar a ficar pequenininho, curtinho, e ele vai cair. E quando ele caiu, caiu. Então, uma coisa que a gente procura no fiozinho do cabelo lá com o dermatoscópio, que neste caso vai se chamar tricoscopia, é o cabelo velos, que é um fininho, curtinho, que fica bem aqui na frente. Isso é super importante. Então, assim, existem pacientes que têm os dois. Já tem uma queda crônica de cabelos. E como que a gente vai vendo isso? A gente vai medindo, vai aumentando, vai avançando as entradas. E esse sistema todo que eu falei, que é um processo, na verdade, androgênico, de receptores mesmo, esses receptores androgênicos, eles estão nesta região, frontal até vértex. Então, aqui atrás, na região que a gente chama de occipital,
o fio tá normal. Injustiça, né? Essa é a injustiça total. É? Logo aqui, a frente fica péssima e o lá atrás que ninguém vê fica ótimo. Exatamente. Aí algumas pacientes me perguntam assim, mas doutora, você estava falando do eflúvio, que pode ser do estresse, mas o estresse também não pode piorar a alopecia androgenética? Pode. Claro. Por que ele pode piorar? Porque você tem um aumento do cortisol, e o cortisol por si só, ele já vai aumentar os hormônios andrógenos também, vai aumentar aquela receptação nessa região e também vai aumentar a queda. Então, assim, o eflúvio, ele tem um tempo certo para você tratar. Você não vai precisar tratar a vida toda. Agora, a alopecia androgenética, você vai tratar ela a vida inteira. Isso não tem jeito. Porque já está programada geneticamente. Ela já está programada geneticamente. E existem, olha, eu vou te falar, existem muitos casos, mesmo nas mulheres, porque eu também trato os homens, né? Mesmo nas mulheres, em que elas têm as duas coisas. Sim. E agora, nesse período, então, a mulherada está desesperada e ainda está em casa, varrendo os próprios fios de cabelo e chorando sobre eles, né? Que é o que está acontecendo. O paciente fala assim, eu não tenho mais nem vontade de varrer a casa, porque o que junta de cabelo me dá mais desespero, eu fico mais nervosa e cai mais aí. Isso é a verdade. Ju, e as unhas? Só pra gente não perder depois o nosso tempo da live. Outro desespero. Me falaram assim, doutora, vai inventar um transplante de unha, porque com esse tanto de álcool gel e lavar a mão que a gente está fazendo, não tem cutícula mais que aguente. Não tem. E as unhas estão fracas, quebradiças, desfolhando e assim por diante, né? Exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que a pele, o cabelo sofrem um processo de envelhecimento, as unhas também sofrem, né? E as unhas por si só, elas já são mais secas, porque ela tem uma porcentagem de água pequena, 10, 20%. Sim. Né? Com o passar do tempo, as unhas vão adquirindo aquelas linhazinhas que a gente fala estrias longitudinais, que na verdade são os sinais que a unha está envelhecendo. E uma coisa que a gente faz e que está errado é você trocar de esmalte e não dar um tempo para a unha, né? Isso agora tudo bem, agora está todo mundo com tempo, então ótimo. O que a gente pode fazer para melhorar essas unhas fracas e quebradiças? Hidratá-las com óleo, pode ser óleo de amêndoa, pode ser até o óleo de azeite, diariamente 2 vezes por dia. Tá? Quando as unhas elas estão molinhas, né, e secas. Agora, quando aquela unha tá dura e frágil, e tem aquela que a gente chama de onicosquisia, que ela se abre desde a pontinha aqui, isso aí é causado principalmente por trauma, né? O que está acontecendo agora? Lava a mão toda hora, álcool gel toda hora, as unhas estão acabadas. Então, para esse tipo de unha, uma coisa que é super importante é hidratar com aqueles cremes hidratantes à base de ureia, 10 ou 20%, também 2 vezes por dia. Agora, aqueles pacientes que já têm previamente um quadro de dermatite atópica, que na verdade, geneticamente, ele já não tem uma barreira hidrolipídica adequada, tem uma falta da filagrina, né, que a gente fala, e já tem uma tendência à pele seca. Então, começa a lavar a louça, já fica com a mão toda descamando, as unhas estão descamando. Para esses pacientes, eu indico usarem luvas de algodão e, em seguida, uma luva de vinil. Não pode ser aquela de médico, de látex, com o pozinho, que isso vai piorar horrores, tanto o ressecamento das unhas, e elas vão se tornar mais quebradas, quanto a descamação das mãos também. Perfeito. Eu estou até tentando olhar as dúvidas aqui, mas por enquanto está tudo em ordem. Acho que a gente já respondeu, tinha tido uma da tireoide lá que a gente já falou. Bom, e aí a gente chega na situação da pele, né? Porque eu acho que tudo isso, a pele é um espelho da nossa situação, da alma inteira. Então, as pessoas também estão sentindo a pele ressecada, opaca e tudo mais. Porque se o cabelo tá caindo e a unha tá fraca, não dá pra gente imaginar que a pele vai estar muito boa, né? E como é que fica a pele nesse cenário agora? Bom, então assim, a gente tem que pensar sobre o envelhecimento. O que é importante a gente saber sobre o envelhecimento? O colágeno. Todo mundo quer saber do colágeno. Doutor, eu tomo colágeno agora, eu não tomo. O que eu posso fazer para melhorar minha pele? Então, é importante a gente saber que, a partir dos 30 anos, a gente já tem uma diminuição de 1% do nosso colágeno. E o colágeno é a principal proteína que a gente tem no corpo. Então, se você pensar que a cada ano você está perdendo 1% depois dos 30, e o pior, depois da menopausa para as mulheres,
gente tem uma perda de 30% a 40% nos 4 primeiros anos que seguem. Porque também a produção do colágeno tem uma super influência com os hormônios sexuais, né? Femininos que vão despencar depois da menopausa. E aí isso acaba piorando. Agora, em relação a esse momento, com o estresse do confinamento, o que está acontecendo, né? Tem umas pacientes que falam, nossa, doutora, parece que eu envelheci. Isso pode acontecer tão rápido assim? O que acontece é o seguinte, o estresse em casa que a gente está tendo, ele causa, na verdade, um estresse oxidativo das células, né, da pele também. Você tem uma diminuição da produção do ácido hialurônico, que vai manter aquela hidratação das glucosaminaglicanas, que vai manter as células da pele gordinhas e túrgidas. Então, aquela hidratação, a gente perde o viço da pele. Isso que eu ia falar, aquela pele viçosa bonita, né? Exatamente. E uma coisa que acontece e é super importante, você tem uma ativação, né, das enzimas degradadoras de colágeno quando elas estão sobre a ação dos radicais livres. Então, como é que acontece isso? Você tem uma maior expressão da colagenase e da elastase, que são enzimas que vão degradar o colágeno e a elastina. Então, você vai ter uma maior fragmentação do colágeno e da elastina, né? E você vai começar a apresentar o quê? Uma perda de sustentação da pele. Então, você vai começar realmente a apresentar aquelas pequenas linhas finas de expressão, que são as ruguinhas, né? Sim. E vai aumentar a flacidez. Então, infelizmente, é verdade. Essa quarentena, a gente acha que está descansando, mas o pessoal está envelhecendo dentro de casa, sem fazer nada. E o pior de tudo ainda, uma coisa que é super importante. Quem é que não teve as suas noites de insônia na quarentena? Porque todo mundo vai trocando o dia pela noite, né? Exatamente. Só que assim, o sono da noite ele é super importante. Por quê? À noite que a nossa pineal vai produzir a melatonina. E já tem estudos relacionando a melatonina como um alto poder antioxidante. Se você não dorme bem, ela não vai agir. Se ela não vai agir, todo esse processo que eu falei de oxidação, de aumento de radicais livres, de degradação do colágeno, de aumento de linhas finas de expressão, de diminuição de hidratação da pele, tudo isso aumenta, a pele vai ficar mais opaca, aquela sensação de cansaço, fora as olheiras, né? Exatamente. As olheiras. Não, aí é o pacote completo. Exatamente. E, Ju, estão chegando umas dúvidas aqui. Pessoal perguntando, precisa usar protetor solar mesmo dentro de casa na quarentena? Então, é super importante o protetor solar. Por quê? Assim, dos estudos, 40% do nosso envelhecimento é da genética. 60% é do ambiental. Então, quais são as causas do envelhecimento? A exposição à luz ultravioleta e luz visível, o tabagismo e o estresse normal. A gente já está sob estresse. Aí você fala, Sim. não, mas eu não estou tomando muito sol. Mas, de qualquer forma, tem janela em casa, está entrando a luz ultravioleta. E, Sim. acima de tudo, está entrando a luz visível. Tem muitos estudos agora relacionando a luz visível com o aumento de manchas, tá? Fora o fotoenvelhecimento, fora a exposição solar e a predisposição a câncer, que é causada pelo ultravioleta, você tem essa parte da luz visível, tá? E isso é importante. E eu acho que uma coisa que é super importante a gente falar aqui, que é sobre o fator de proteção solar. Que os pacientes, às vezes, eles não entendem o que é isso, né? Então, eu vou explicar, assim, bem didaticamente, o que é o fator de proteção solar, que eu acho que é super importante saber. Por que eu tenho que usar? Então, vamos supor que você se expõe ao sol durante 10 minutos e nesses 10 minutos você fique totalmente vermelho. Isso chama-se dose eritematosa mínima, que é o quanto tempo você precisa ficar para ficar um pimentão, vamos supor. 10 minutos. O que vai fazer o fator de proteção solar? Ele vai aumentar o número de vezes dele, o tempo que você leva para ficar o mesmo vermelho. Então, por exemplo, o fator 30 são 300 minutos. O tempo que você vai levar para você ficar com aquela mesma vermelhidão. Aí você fala, mas qual que é a importância disso, né? O fator de proteção solar, ele protege contra os raios ultravioletas, que são os responsáveis pelo câncer de pele. Câncer de pele que é dependente de exposição solar, que é o basocelular, o espinocelular e as queratoses actínicas, tá? Também tem relação com o melanoma, mas é mais sobre estes outros que são bem ligados com a exposição solar, e isso é muito importante,
tá? E além de tudo, hoje em dia, para um protetor solar ele ser validado pela Anvisa, ele tem que ter também uma proteção para ultravioleta A, porque eu estava falando do ultravioleta B, que causa o câncer, né? O ultravioleta A, que vai ser responsável pelo fotoenvelhecimento. Então, esse fator de proteção, ele tem que ser 1/3, pelo menos, do fator do UV, que é o FPS, para ele ser validado pela Anvisa. Isso é importantíssimo, o paciente tem que usar sim, porque usando o protetor solar, você vai estar retardando o seu envelhecimento, o aparecimento de rugas, você vai até, inclusive, melhorar a hidratação, porque vai diminuir a degradação do ácido hialurônico, das glucosaminoglicanas, e isso vai ser importante para manter um viço bacana da pele, uma pele homogênea, com menos linhas de expressão. E tem alguma diferença, que é uma outra dúvida que tinha chegado aqui, em relação ao filtro ou fator de proteção solar que está misturado, por exemplo, num hidratante? Eles podem estar juntos ou eles precisam ser separados? Hoje em dia, tem os antioxidantes que vêm junto com o filtro solar. O antioxidante a gente pode usar separado num sérum, por exemplo, de manhã, quando acorda, coloca um sérum com vitamina C, tem outros antioxidantes, tem ácido ferúlico, tem ótimos hoje em dia. E a vitamina C é o melhor deles, né? Porque a vitamina C, ela é um procolágeno, é um precursor do colágeno. Então, para a gente produzir, a gente necessita da vitamina C, tá? Então, mas hoje em dia já tem protetores solares com vitamina C, com vitamina E, que também é um antioxidante super poderoso, tá? E uma coisa importantíssima, para quem tem melasma, é super importante usar os protetores solares que tenham cor. Por quê? O protetor solar que tem cor, ele tem o óxido férrico, que é o óxido de ferro. E o óxido de ferro, que é responsável por bloquear a luz visível, que é a luz que vai intensificar ainda mais o melasma. Então, eu acho que é bem importante isso. Maravilha, acho completamente compreensível. Bom, então, na verdade, vamos pensar. O kit é acorda, lava o rosto. Isso, eu acho que isso é muito bacana. Tem que ter uma rotina. Vamos acordar, vai lavar o rosto. Sempre lave o rosto com água fria ou gelada. Mas você fala, nossa, doutora, mas eu adoro uma aguinha quentinha. Água quente vai causar todos aqueles defeitos devastadores. Tudo que você não quer. Tudo que você não quer. Vai ressecar a pele, vai aumentar as linhas finas de expressão, vai ajudar a degradar seu colágeno. Então, não pode ser quente, tem que ser fria. Inclusive, no banho. O banho, você tem que se esquivar da água quente no rosto. Inclusive, o ideal mesmo seria que a água do corpo também fosse morna, né? Perfeito. Porque a água quente ela vai ressecar muito mais. Então, teria que ser morna, né? Se você não quer ter mancha, se você não quer ter uns vasos dilatados no rosto, tem que ser fria. Aí o segundo passo seria o quê? Eu gosto bastante das águas micelares, né? Porque elas têm sais minerais, elas têm água termal, que são calmantes da pele. Então, você limpa, né? Tira a oleosidade que ficou da noite inteira, porque à noite também a gente produz oleosidade, né? Claro. Na sequência, gosto bastante de antioxidantes, vitamina C, principalmente em sérums, que eu acho bem importante para toda mulher. Depois dos 25, 30 anos já tem que usar, tá? Começa mesmo sem fé. Já começa, exatamente, para prevenir. Eu acho que o mais importante é prevenir. Porque uma vez que você já está flácido e tudo, inclusive no final dessa listinha eu vou falar sobre o colágeno oral também, que é uma super dúvida, né? Aí depois o filtro solar, que eu falei que é importante, pelo menos um filtro que tenha o fator de proteção solar 30, todos aqueles motivos que eu já expliquei, né, que é importantíssimo. Na sequência, à noite, tem que lavar o rosto de novo com água fria. E eu gosto bastante à noite de alternar um dia a hidratação e um dia a utilização de um ácido. Todo mundo acha que o ácido é sempre o ácido retinóico. E, na verdade, hoje tem se diminuído muito o uso do ácido retinóico, porque o ácido retinóico, dependendo da pele, se ela for muito sensível, pode aumentar o número de vasinhos, pode ressecar e irritar. Então, eu gosto muito do ácido glicólico, inclusive para quem tem acne. Eu acho bem bacana. E aí, agora a gente pode passar também para a rotina do... Tem as máscaras, né? Agora, se a gente for falar de máscara, é até amanhã, né? Aí vai! Porque, assim, hoje em dia tá uma moda de máscara caseira. É incrível, né? Então, se você tem uma pele oleosa, você fala, ai, doutora, vale a pena esfoliar a minha pele? A esfoliação da pele deve ser feita no máximo 2 vezes por semana. Principalmente se a sua pele é oleosa. Porque tem gente que acha que porque a pele é oleosa, ela tem que esfoliar todo dia. Não é verdade. Porque uma vez que você esfolia, você vai o quê? Massagear as glândulas sebáceas, que já são superativas. E elas vão aumentar ainda mais a produção. Entendeu? Perfeito. Então, não vale a pena.
tá? Ah, fora isso, máscaras para pele oleosa que eu estava falando também. Você pode misturar uma colher de mel com uma colher de açúcar. Vai fazer aquela massinha. Esfoliação. E aí? De 3 minutinhos. E aí você remove. Agora assim, doutora, fala uma para pele normal. Uma para pele normal bem bacana. É um copo de iogurte natural com pepino ralado. Uau! Você mistura tudo, aplica no rosto, deixa uns 15 minutos. Fica super ótimo. E além de tudo, você pode colocar o pepininho inteiro no olho. E uma placa de não perturbe. Que vai melhorar super a olheira, né? Mas a olheira é um caso à parte, porque a olheira, assim, ela tem 3 causas. Então, ela é bem complexa. Todo mundo fala, a olheira é tranquila. Não, a olheira é super complexa. Porque ela tem aquelas linhazinhas que são as primeiras que aparecem, né? As ruguinhas. Ela tem uma perda dessa gordura. Porque, assim, tem muita gente que acha que a flacidez é só a pele que fica flácida. Não. A gente tem os coxins de gordura, que são como se fossem colchãozinhos que a pele se reestrutura em cima. E ainda tem o osso por baixo. Com o envelhecimento, você tem reabsorção óssea e reabsorção dos coxins gordurosos. O primeiro coxim que vai sumir, qual seria? O que está embaixo da olheira. E aí ela fica funda. Aí, nesse caso, tem os tratamentos, tem o preenchimento, né? E, além de tudo, você tem a pigmentação das olheiras e também tem o aumento dos vasinhos. Então, uma coisa muito bacana de fazer à noite, que dá uma melhorada ótima nas olheiras, que é uma dica bacana, é fazer a compressinha com um chá de camomila gelado, todo dia, que vai dar uma super melhorada na olheira também, tá? Maravilha. Então, esses são os passos, né? E à noite eu estava falando, a gente pode alternar o ácido com o hidratante e tem os hidratantes pró-colágeno também, que tem proxilane, tem vários, tem ótimos, hoje em dia tem coisas maravilhosas, né? Agora, em relação ao colágeno oral, muita gente fala, vale a pena tomar o colágeno oral? O colágeno oral seria mais uma coisa de prevenção. Ele não vai melhorar a sua flacidez, né? O que significa esse colágeno oral? Normalmente é um colágeno tipo 1, né? Que a pele é mais de tipo 1 e 3. Ele é um peptídeo de colágeno, que é um colágeno super fracionado de origem animal. Quando a gente toma, ele vai absorvido no intestino, cai na corrente sanguínea e chega na pele. Na pele, ele vai estimular a produção do colágeno, de glucosaminoglicanas, e aí isso vai diminuir, vai aumentar a produção do colágeno pela própria pessoa. Então, o ideal é tomar o colágeno junto com vitamina C, com outros antioxidantes, licopeno, tudo isso, para você ter aquela ação pró-colágeno. Só que o tanto que você produz com essa ingestão oral é de 5 a 17% no máximo. Então, assim, para você ver uma diferença, o ideal é que você esteja fazendo junto um tratamento que vá estimular a produção de colágeno, que é ou a injeção dos bioestimuladores, né, que é o ácido polilático, a hidroxapatita de cálcio, que hoje em dia é conhecido como Sculptra e Radiesse, ou então você faz os tratamentos no consultório, que são a radiofrequência, o ultrassom microfocado, o laser infravermelho, que vão estimular... Então, locais para também ativar. E eles realmente melhoram 70% da flacidez. Junto ainda, aí você vai somar 70, vai, com 17, dá 87, top, né? Mas isso aí tem que ser uma coisa assim. Antes fosse assim, né? Exatamente. Mas por isso que eu digo, sozinho vai fazer diferença? Não. Mas ele é preventivo. Então, uma coisa bacana como preventivo, porque tem estudo e é uma coisa que é validada cientificamente, né? Não, e é muito legal, porque é uma coisa nova, né? Antigamente as pessoas tinham que se acostumar com a ideia de que não tinha o que fazer. Hoje em dia tem. Então, isso é muito legal. A gente pode tentar ir driblando aí essas questões todas com esse tipo de ação. Ju, eu vou tentar continuar com as dúvidas, que senão a gente não vai acabar. Não, fala, fica à vontade. O que, na verdade, então, funciona... A gente acabou praticamente respondendo. Em relação aos cuidados da pele contra o envelhecimento. Colágeno, vitamina C e antioxidante. Acho que a gente já falou dos 3. E qual é o mínimo que uma mulher... Essa achei ótima. Qual é o mínimo que uma mulher pode fazer para prevenir um pouco o envelhecimento? Aquela que tem preguiça. Fala assim, não aguento, não tenho vontade de fazer nada disso. O que ela tem que fazer no mínimo? Então, o mínimo que eu faria para ela, lavar o rosto com água fria de manhã e à noite e usar um protetor solar com antioxidantes, que tem protetores hoje que tem vitamina C junto com o protetor vitamina E o filtro solar com cor. Eu acho que para ela, que é um mínimo, seria esse mínimo. Ela acorda, passa de manhã e já vai estar prevenindo. Desde que ela não fume,
porque o cigarro acaba com qualquer pele, né? Sim. Degrada todo o colágeno e uma coisa mínima é uma dieta balanceada. Aí todo mundo fala, mas o que é uma dieta balanceada? Uma dieta que tem agrião, espinafre, cenoura, castanha do Pará, tem várias coisas, feijão, arroz. Essas pessoas que fazem dietas, elas têm mais tendência a ter o envelhecimento e mais tendência a ter queda de cabelo, unhas fracas, tudo isso. Porque, na verdade, tudo na vida é o equilíbrio, inclusive no corpo, né? Você vê os estudos de meta-análise, eu já fiz uma pós-nutrologia, estudos de meta-análise para qualquer coisa, câncer, tudo. Tudo que é em excesso não dava certo. Entendeu? Perfeito. Tudo é equilíbrio, né? E parece até um jargão, não precisa ter, mas tem mesmo. Iogurte natural, desnatado, é super legal para a pele, sabe? Beber água, muita água, pelo menos 2 litros por dia, super importante. Inclusive os tratamentos que eu tenho no consultório, para tratar flacidez, para tratar celulite, tudo isso, precisa tomar pelo menos 2 a 3 litros para ter o efeito desejado. Senão não tem milagre. Senão não tem milagre. Né? Exatamente. Não, perfeito. Tô te ligando aqui agora. Gente, se alguém que estiver assistindo quiser mandar mais dúvidas antes da gente encerrar, a gente vai tentar responder, porque eu tô tentando ver aqui o que mais que chegou. Ah, sim, para as pacientes que a gente acompanha, eu tô vendo que tem um pessoal aqui que tá na fase do puerpério, o famigerado pós-parto, onde, de novo, tudo despenca. Eu falo assim, elas ficam tão felizes na gravidez, né? Aquele bom hormonal, fica tudo tão bonito, cabelo lindíssimo, a pele linda, a pele, na verdade, se não manchar muito, fica bonita e tudo mais, tal, e de repente tudo vai pro brejo. E além do que, existem um monte de restrições, o que não pode tal. Então, dúvidas das minhas pacientes puérperas, não podia esquecer de perguntar, senão elas iam ficar chateadas. O que pode fazer no puerpério que não podia fazer na gestação? Porque o que a gente sabe, o obstetra é louco para falar não pode, né? Ah, pode fazer depilação laser? Não pode. Pode usar creme antioxidante? Não pode. Pode usar anti-aging? Não pode nada. Mas, de repente, nasceu. E aí, o que ela está mais vinculada é a amamentação. Qual que é a orientação de vocês? O que ela pode começar a fazer ali para tentar voltar um pouquinho para aquela mulher bonita que ela tinha a ideia de ser antes? Eu acho que uma das coisas que acontece muito no puerpério é justamente a queda de cabelo. É o eflúvio telógeno pós-parto. E isso causa um pânico geral também. Então, uma coisa que é importante, porque ela está amamentando, é que ela faça uma reposição vitamínica, né? Que vá no dermatologista, confirme que seja só isso mesmo, né? E faça uma reposição hormonal que tenha ferro, se ela estiver precisando, tenha biotina, tudo isso ela vai poder, né? Vitamina A, provavelmente não vai poder, também por causa do bebê, né? Então, e até falei, excesso de vitamina A pode causar também queda de cabelo, que piora tudo. Agora, a vitamina C, ela pode e ela deve, porque além de ação antioxidante, a vitamina C é clareadora, né? Então, isso é bem bacana, é importantíssimo e precisa, né? Tem o ácido azelaico, que é um clareador também que é permitido tanto no final da gestação quanto para a puérpera. Importante que ela use se ela tiver mancha, porque muitas gestantes também pioram do melasma na gravidez, né? Porque na gravidez tem o estímulo do hormônio melanogênico lá e o MSH e ele vai realmente, às vezes, fazer estragos e a pessoa precisa se cuidar no pós-parto, né? Exato. E aí, às vezes ela fala, ai, doutora, mas eu preciso tomar um sol com o meu bebê. E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço com o meu melasma? Ele usa filtro com cor, né? Super importante, pelo menos fator 60 tem que usar. Então, usando uma vitamina C, um filtro solar forte com cor e fazendo a reposição vitamínica para o cabelo, ela já vai ter uma melhora bem importante, porque nessas vitaminas geralmente também tem o vitamina C oral, que já melhora como antioxidante também, produção de colágeno, tudo isso. Perfeito. Ju, e aí, em relação, quando souberam que a gente ia fazer a live da beleza, uma paciente minha falou assim, não esquece de perguntar da depilação a laser. Pode ir no pós-parto? A partir de quanto tempo ela volta a funcionar? Então, no pós-parto, pode. Na verdade, é uma coisa que eu sempre digo. Se vai funcionar a partir de quando? A sua função hormonal tem que estar normalizada. Exato. Né? Porque se sua função hormonal não estiver normalizada, vai continuar tendo estímulo para a produção do pelo, né? Então, até aquelas pacientes que vêm no consultório que não é pós-parto, mas que, por exemplo, tem ovário policísticos, tem uma síndrome androgênica, eu falo, gente, não adianta fazer. Se seu hormonal não tiver... Quanto equilibrar... Exatamente. E é legal fazer um link com isso, Flá, porque na queda de cabelo, que é o eflúvio, mesmo na alopecia androgenética, hoje em dia a gente está usando uns bonés e uns capacetes, que é uma luz emitindo diodo, que são luzes
que vão fazer o quê? Elas vão fazer uma fotobioestimulação. Elas vão ativar o citocromo no couro cabeludo da mitocôndria e vai fazer com que aumente a microcirculação e aumente os fatores de crescimento que vão fazer o cabelo ficar mais forte, mais grosso e crescer mais rápido, tá? Isso é um tratamento de manutenção. E da onde saiu isso? Foi justamente, começaram a aparecer muitas clínicas que muitas vezes nem eram médicas, né? Clínicas estéticas, para tratar os pelos. E eles faziam numa dose muito baixa, porque eles tinham medo de queimar os pacientes. Claro. E eles foram vendo que tinha um efeito contrário, que era a fotobioestimulação. E foi assim que nasceu o tratamento para os cabelos, para queda de cabelo. Você vê como é que é as coisas. Fantástico! E é umas coisas que são super interessantes, mas que valem muito a pena a gente contar. E um dos tratamentos que surgiu assim também foi o minoxidil, né? Que o minoxidil é usado para queda genética, porque ele bloqueia aquela enzima que eu falei que converte a testosterona em testosterona e vai fazer o cabelo cair, primeiro ficar curtinho, depois ele cai. O minoxidil nos pacientes que tomavam oral para hipertensão arterial, foram notando que eles estavam ficando cabeludos. Nossa, mas que coisa estranha! O que aconteceu? E aí foi visto que foi o minoxidil. E aí começaram a fazer as formulações tópicas para usar local, né? E hoje em dia, na verdade, tem os tratamentos off-label com doses mínimas de minoxidil oral, que estão com um efeito bem bacana também na queda genética, tanto feminina quanto masculina. Porque é uma área que interessa para todo mundo, né? Então a gente vai ter que ter avanços científicos aí, com certeza. Não, maravilha. Ju, a gente vai fazer 45 minutos de live já. Eu queria deixar um espaço para você fazer uns comentários. O que você acha que é interessante, porque daqui a pouco a gente, para poder encerrar, porque com 1 hora o Instagram cai a gente. Então, de repente, pode ficar coisa que a gente não falou. Você pensou em alguma coisa que você gostaria de falar para todo mundo que está assistindo e tal? Coisas interessantes que você acha que fazem parte desse momento agora? Outros cuidados das mulheres em geral. Então, eu acho bacana também falar dos cabelos, né? Que a gente não falou a rotina dos cabelos. Eu acho que é bacana fazer uma máscara capilar uma vez por semana. Bem importante também. Porque, assim, fio ressecado, a queratina tá mais quebradiça. Uma máscara capilar uma vez por semana, tem várias no mercado, né? Faz uma touquinha, deixa uns 30 minutos, uma vez por semana, bacana. Os cabelos, se a pessoa tem cabelo oleoso, lava todo dia, de preferência de manhã. Não dorme com ele molhado, não prende molhado. Se for sair, prende o cabelo por conta do contágio, né? Isso é bem importante. Em relação às unhas tem que deixar as unhas curtas, né? Muita gente não sabe cortar a unha, é uma coisa tão assim, né? Parece uma coisa óbvia, mas a unha tem que ser cortada, de preferência quadrada. As unhas arredondadas encravam mais, né? As unhas tem que cortar porque também diminui o risco de contágio nessa época de coronavírus, né? Como eu falei, importante hidratar ou com olhinho, ou com até o azeite de oliva mesmo, ou um creme à base de ureia, para elas não ficarem tão fracas, tão quebradiças. Este repouso que está dando de esmaltação é super importante, não fiquem tão aflitas. Não respirar, né? Exatamente. Não tire as cutículas em excesso, tá? Porque o que está acontecendo? A gente está lavando muito a mão. Essa umidade, ela vai favorecer a proliferação fúngica e a gente pode ter um quadro que se chama paroníquia, que é uma inflamação com infecção. Pode ser fúngica, pode ser bacteriana, na região das cutículas. E isso é bem chato de tratar e é bem comum, principalmente nos pacientes diabéticos, então tem que tomar bastante cuidado. Perfeito. Tá? E da pele, toda aquela rotina que eu já falei, né? Das máscaras, tudo. Só que eu acho que, assim, o super importante é não descuidar. Porque tem gente que também, só porque está em casa, não está usando nada, né? Sim. Mas eu vou envelhecer, por isso eu vou acelerar. Não, mas você não está prevenindo, entendeu? Sim. Você não está prevenindo. Então, eu acho que é bem importante que a gente mantenha uma rotina, assim como a rotina do exercício, assim como se alimentar bem, assim como cuidar da mente, fazer uma meditação, tem que ter essa rotina da pele. Cabelo e unhas também. Não, maravilha. E agora eu vou responder as dúvidas que estão chegando aqui. A gente está vendo todo mundo que está entrando, a gente está agradecendo, o pessoal está curtindo, incentivando, façam mais. Isso é muito legal, porque isso estimula, né? Sim. Então, olha, algumas já podem ter passado, mas aqui, vou voltar um pouquinho para os últimos 10 minutos. Quantas vezes devemos lavar o cabelo por semana, afinal das contas? Então, o cabelo oleoso você acabou de responder, todo dia no período da manhã, né? E quem tem um cabelo normal? Normal, de 2 a 3 vezes por semana está excelente. E cabelo seco, menos que isso?
Não, cabelo seco, você pode lavar 2 vezes por semana, que está ótimo. E uma coisa que eu acho importantíssimo também, Flá, as pacientes, às vezes eu vejo que elas não sabem pentear o cabelo. Você fala, nossa, como assim? Elas começam a pentear daqui. E você Na dá verdade, nessa fase tá arrancando, né? Não, ela começa, e aí ele vai aqui, vai formando vários nós, até no banho. Então é importante, o condicionador, você passa principalmente no comprimento do cabelo e começa a penteá-lo da ponta e, né, bem gentilmente, vai no comprimento todo até a raiz, tá? Senão você vai quebrar o cabelo inteiro. Fica Já péssimo. tá pouco, caindo, ainda vai quebrar nada. Não, perfeito. Segunda dúvida que apareceu aqui. Alguém perguntou pra gente, que ficou chocada porque não pode usar creme anti-aging na gravidez. Não pode. Isso é absolutamente contraindicado. Tudo que for anti-DNA, anti-aging, anti-radicais, você tem que entender que a pele vai absorver e que isso pode passar pela via placentária e atingir o bebê. Então, os dermatologistas, normalmente, a gente sempre pede para paciente que já usa uma série de cremes, uma série de coisas antes de engravidar, que façam um preparo gestacional também junto ao dermato. Já vá fazendo umas trocas, umas adaptações assim por diante. Se não deu tempo... Até que são permitidos, né, Flá? Tipo, exato. Pode, tem ácido glicólico depois... Sim, exato. Mas eu acho que, assim, o mais importante... Não é tudo, não é tudo. Exatamente. Você não pode sair não trocar, tipo assim, tem gente que esquece, isso precisa ser feito. E no começo da gravidez, caso não tenha havido esse preparo prévio, você precisa passar de novo no dermatologista e fazer o ajuste de tudo que vai ser possível ser usado ali durante a gravidez e depois, talvez, até durante o período pós-parto. Ficar usando, tipo assim, chegar na gôndola da farmácia, comprar e manter na gravidez não pode acontecer. Precisa ser sob supervisão mesmo. Isso é super importante. Aí, a próxima pergunta, deixa eu chegar aqui, tinha uma questão de tintura. Então, a Miriam perguntou pra gente, o que a gente diz a respeito de tintura? Estou com muitos fios brancos e precisando tingir praticamente a cada 15 dias. Então, o que a gente pode fazer? Porque a gente até comentou, não sei se ela chegou a ver no comecinho, que essa fase do estresse e tudo pode piorar tudo. Então, a gente está imaginando que até a quantidade de cabelos brancos também pode ser que esteja aumentando, né? Sim. É que, na verdade, o cabelo branco, na verdade, a gente diz que o melanócito do cabelo, ele tem uma morte programada, tá? Então, isso já é determinado geneticamente, piora com cigarro, piora com exposição solar, piora com estresse também. O cabelo branco, na verdade, você pode até usar a rena, mas a rena não vai estar pegando tão bem. Você vai fazer a tintura, mas a gente não tem muita opção, né? Não tem muita opção. A tintura piora o cabelo, mas a textura do fio helicoidal já é diferente do fio normal, porque não é a mesma queratina, né? Ele já nasce diferente, entendeu? E não tem como mudar isso. Não tem como esse fio... Tudo bem, o que você pode fazer? Você pode fazer hidratações mais frequentes, a máscara capilar umas 2 vezes por semana vai ajudar bastante, mas você não tem como modificar isso, não tem como colorir o fio, a princípio, não tem nenhum tratamento para isso. Uma vez que perdeu a cor, perdeu a cor. Perdeu a cor, exatamente, não tem jeito. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que as dúvidas a gente... A Márcia pedindo para a gente fazer a parte 2, pouco tempo para tanta informação importante. Não, realmente. Eu falei para a Flá que precisava de uns 3 dias para a gente conversar. Porque a gente tem que fazer uma imersão. É uma imersão, exatamente. E até tinham me perguntado também, Flá, algumas pacientes que têm acne da mulher adulta, né? Sim. E que elas tiveram piora da acne nessa época de confinamento, porque isso aconteceu. É a mesma coisa. O estresse aumenta o cortisol, aumenta a produção das glândulas sebáceas. A pessoa está mais ansiosa, come mais açúcar. O açúcar aumenta a insulina, aumenta a produção dos andrógenos periféricos, vai estimular a produção de sebo na pele, sai mais acne. Aí o que ela faz? Está ansiosa e vai e cutuca. Aí piora tudo. Aí que vem a tragédia. Aí foi a tragédia. Mas para isso é importante também ir na ginecologista, fazer um perfil hormonal, ver se está tudo certo, hormônios sexuais estão bem balanceados, né? Exato. Tem muitas pacientes tendo amenorreia, né? Então, exato. Inclusive, a outra pergunta está aqui exatamente essa. Se pode mudar o ciclo menstrual com esse estresse todo da Covid? Sim, essa pergunta é super legal, porque, na verdade, o ciclo menstrual ele é super sensível. E ele é regulado pelos neurotransmissores do cérebro. Então, o que acontece? Se você está numa fase de estresse, seja ela qual for, e nessa situação que está agora é um baita de um estresse,
a gente muda a frequência da liberação dos neurotransmissores no cérebro e a gente acaba tendo uma mudança do perfil, inclusive, que a hipófise vai orientar a secreção dos hormônios sexuais. Então, pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente sabe que você pode, se você sofrer um estresse abrupto, por exemplo, sei lá, um assalto, você pode mudar completamente o seu ciclo menstrual. Esse estresse crônico e prolongado, e vamos combinar que quarentena, tá bem quarentena mesmo, já deu 40 dias e ainda não tem previsão de acabar, tá mexendo com a parte interna das pessoas. Então, pode acontecer uma mudança hormonal. Inclusive, mulheres que usam tabelinha, tomem muito cuidado, porque agora a tabelinha pode ter um índice de falha maior. Não vai dar exatamente para saber quando tá ovulando e quando vai menstruar. É um período de maior perigo para quem não quiser engravidar. Vamos ver se... A gente falou que a gente vai ter provavelmente o boom pós-quarentena. Nós já estamos como obstetras bem preparados para trabalhar bastante ali na fase do Réveillon e no começo do ano que vem, porque esse confinamento de agora pode ser que traga um baby boom lá para frente. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa de dúvida. Por enquanto aqui não temos mais nada. Bom, então, acho que agora já vai daqui a pouquinho cair a nossa live. Eu vou agradecer. Eu tô vendo... Voltou. Não, a conexão tinha dado uma... tinha caído, Tinha caído. Então, assim, as dúvidas, a princípio, o que estava aqui, eu entendo que a gente conseguiu responder praticamente todas, mas tenho certeza que vai ter chuva de dúvidas. A gente vai colocar para vocês à disposição os nossos Instagrams. Podem mandar as dúvidas que a gente vai tentar responder o quanto for possível. Aqui na da FemCare eu respondo as ginecológicas. A Juliana tem o link. Você quer passar para eles, Ju? Como é que fica para você poder colocar? Então, tem o meu Instagram, que é @doutora.juliana.pedroso, tá? E nesse dermato, né? E nesse Instagram você pode tirar as dúvidas. Eu vi algumas pacientes que elas querem um kit de cremes para o dia a dia. Isso fica um pouquinho complicado passar por aqui, embora quisesse, mas cada paciente tem o seu tipo de pele, né? É importante quando o paciente entender que quando ele vai no dermatologista, tem um conjunto de fatores, se ele toma sol ou não, quais são as medicações que ele toma, os procedimentos que ele já passou na vida, quais as medicações que eles são alérgicos, tanto tópicas quanto orais. Tudo isso faz bastante diferença para a gente poder fazer uma prescrição, né? Não é simplesmente passar alguma coisa assim, tudo tem relação. É o que eu falei, o paciente muitas vezes está tomando uma vitamina e nem sabe que ele está se automedicando e que não está fazendo bem. Eu já tive um paciente que a queixa era queda de cabelo, ele tomava uma vitamina com uma mega alta concentração de uma vitamina que caiu o cabelo. E ele não sabia, ele estava achando que ele estava fazendo bem. Então, assim, eu acho que existe uma prescrição que é baseada no indivíduo, né? Claro. E isso é super importante a gente ver, porque cada um é cada um e a gente precisa seguir a sério isso. E sempre que o paciente vai comigo, eu peço uma série de exames também, que a gente precisa ver. A pele, na verdade, ela é reflexo da sua doença, se ele tiver alguma, ou da sua saúde. Então, a gente precisa ver o paciente num todo. Isso é muito importante, né? Corretíssimo. Nada substitui a consulta. Nesse momento, a gente está tentando ajudar um pouco à distância, quem não puder passar no consultório e tudo mais tal. Mas vale a pena as pessoas lembrarem sempre que nada como você palpar, examinar, ou fazer a dermatoscopia do que for necessário e assim por diante. Não tem a menor dúvida. Uhum. Bom, então a gente vai encerrar a live, tá? Já estão até dando um aviso da gente aqui do Instagram, que daqui a pouquinho vai cair. Vamos deixar salva por 24 horas no Stories, para vocês poderem compartilhar, assistir assim por diante. Ju, me convidaram outras lives que eu participei, é que a gente acabou fazendo um negócio muito legal. Que logo depois da live, não vai dar tempo pra gente fazer hoje, mas a gente pode combinar. A gente gravou um meeting no Zoom e esse meeting foi colocado no YouTube como um vídeo. Que bacana. Como a gente está tendo muitos elogios e incentivos, então eu já te convido publicamente, a gente marca, combina, praticamente refaz a live, daí fica lá no YouTube para o pessoal assistir quando precisar e sem risco de cair em 24 horas, assim por diante. Perfeito. Tá bom? Super obrigada pelo convite, adorei, achei que foi bem... Também adorei tua participação, acho que o pessoal também gostou bastante, a gente está recebendo muitas palminhas, que ótimo. Ótimo, super legal. E vamos marcar outras, então, Ju. Obrigada, viu? Um beijo, gente. Pessoal, obrigada. Boa noite. Obrigada aí pela noite. audiência. Obrigada. Tchau, tchau.